Glória a Deus. Vamos continuar analisando aqui a deidade de Jesus, fazendo uma comparação entre o que está escrito na Bíblia, tradução das Testemunhas de Jeová, e o que está escrito na Bíblia Sagrada. Pois bem, na Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E, na tradução do Novo Mundo, está escrito: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, um entre colchetes. E eu já expliquei que esse entre colchetes, essa expressão, esse artigo indefinido, não altera o sentido. Eles colocaram Deus com letra minúscula, mas no grego não havia letra minúscula. Portanto, eles repetem o que está na Bíblia, dizendo que o Filho, Jesus Cristo, o Verbo, realmente estava com Deus e era Deus. Pois bem, nesse caso, eles estão admitindo, se Jesus não é o próprio, não é Deus, não é o Deus encarnado, eles estão admitindo que existe um outro Deus, que Deus, Jeová, criou um outro Deus. Mas não fica só nisso. Eles admitem que, em se tratando de Deus, Jeová, esse título, esse nome, deve ser antecedido por um artigo definido, como eles colocaram aqui. E a palavra estava com o Deus. Mas eles não fizeram a mesma coisa no versículo 6, bem próximo ali, está escrito aqui: houve um homem enviado de Deus. Se eles fossem coerentes, colocava enviado do Deus. Cadê o artigo definido? Que eles acham que deve colocar, e colocaram lá: o verbo estava com o Deus. Já não colocaram. 2 pesos e 2 medidas, cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, eles colocaram enviado como representante de Deus e não colocaram do Deus. Eu acho que vocês estão acompanhando aí a incoerência que há, e vão mudando assim ao seu belo prazer. Pois bem, outra incoerência, Isaías, capítulo 9, verso 6, está escrito na Bíblia Sagrada: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora vamos ver como isso está escrito aqui, nas duas versões da Sociedade Torre de Vigia. Isaías 9, versículo 6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre o seu ombro, e será chamado pelo nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, com letra maiúscula, Deus com letra maiúscula, Poderoso com letra maiúscula, e Pai Eterno. Então, lá em João, capítulo 1, verso 1 e 2, eles colocaram Deus com letra minúscula com relação ao verbo. Quando Deus se refere ao verbo, eles colocam com letra minúscula, ou um entre colchetes. Mas aqui não. E todo mundo sabe, não é preciso explicar, que isso aqui está se referindo a Jesus Cristo, ao Messias que viria, ao Filho de Deus. E eles escreveram Deus Poderoso. A Bíblia também trata Jeová Pai como poderoso. E mais, Colossenses 2, versículo 9, está escrito: porque é nele que mora corporalmente toda a plenitude da qualidade divina. Está escrito aqui. Nele, está falando de Jesus Cristo. Nele mora toda a plenitude da divindade, da qualidade divina.
Então, incoerência, inconsistência. Vamos para frente. Quando a testemunha de Jeová diz, de acordo com diz a Bíblia, que o Messias que viria, Jesus Cristo que se apresentaria, o Deus encarnado, era Pai da eternidade, ele não somente viria para revelar o Pai, mas ele também agiria eternamente em favor do seu povo. Ora, como é que o Filho poderia ser Pai da eternidade sem ser o próprio Deus? Agora vamos ver aqui o seguinte. As testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é um Deus poderoso, não semelhante a Jeová em onipotência. Está em Raciocínios à base das Escrituras, Sociedade Toda Vigia, de 1985, esse livro, as páginas 125, 397 a 418. É notável o esforço para esclarecer que Jeová Deus poderia criar um outro Deus. No mesmo livro, a página 406 diz: mas isso não quer dizer que Jeová jamais concordasse que existisse alguém que fosse corretamente mencionado como sendo um Deus. Eu não vi na Bíblia Sagrada Jeová concordando que nós deveríamos chamar o Filho, chamar o Verbo de um Deus. Eles se colocaram dentro de colchetes. E aqui em Isaías 9, capítulo 6, ele está chamando o Verbo, Jesus Cristo, o Filho, de Deus poderoso, com letra maiúscula e tudo, e não um Deus poderoso. Incongruência, contradição. Pois bem, em Isaías 10, capítulo 21, ele diz, escrito aqui na testemunha de Jeová: um mero restante retornará, o restante de Jacó, ao Deus poderoso. Também falando, chamando tanto o Verbo, em 9,6, de Deus forte ou Deus poderoso, tanto Jeová o Pai de Deus poderoso. Então são incongruências à vista. Agora, Isaías 9,6 fala claramente a respeito de Jesus, porque está no capítulo 40, verso 3, dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, aqui está dizendo que aquele que viria, cujo precursor seria João Batista, é chamado aqui de nosso Deus. Na Bíblia Sagrada está escrito: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Na tradução do Novo Mundo está escrito assim: escutai, alguém está clamando no ermo ou no deserto, desobstruí o caminho de Jeová, fazer estrada principal para nosso Deus, através da planície deserta. Ele está dizendo que Jesus que viria, cujo caminho seria preparado por João Batista, está escrito aqui em Mateus 3, versículo 3, que eu vou ler logo mais. Ele está chamando esse que viria de nosso Deus. Incongruência pura, inconsistência e contradição. Mas vamos para a próxima então, para nós afirmarmos que a Bíblia diz que este João Batista, ele estava preparando o caminho do Senhor, nosso Salvador.